Olá, pessoal. Nessa gravação, eu vou mostrar para vocês como podemos trabalhar com imagens em HTML. Observe que no meu projeto eu tenho aqui duas imagens de um esqueleto de um dinossauro, conforme vocês podem ver. Uma imagem no formato menor, uma imagem no formato maior. E tem um documento HTML, um esboço inicial, no qual eu gostaria de inserir essas imagens. Então, iniciando a discussão aqui, eu vou criar uma imagem, vou criar o atributo source e vou referenciar uma dessas imagens aqui. No caso aqui, Dinosaur. Observe que o autocompletado Visual Studio Code já me ajuda. Vou colocar uma imagem. Teoricamente, se eu fizesse dessa forma, o elemento imagem é um elemento diferenciado em HTML. Ele é um elemento chamado elemento vazio. Ele não tem conteúdo, ele apenas tem a tag imagem e tem alguns atributos. Ele não tem conteúdo textual. E depois eu fecho a minha tag. Então, só para vocês verem, vamos executar esse código aqui. Observe que eu tenho agora a minha imagem já incorporada no meu documento web. Então, basicamente, para eu incorporar uma imagem em HTML, basta usar o elemento image com o atributo source, indicando o caminho para a minha imagem. Esse caminho poderia ser um caminho relativo, que é o meu caso aqui, quando eu tenho a própria imagem dentro do meu próprio projeto, ou poderia ser um link absoluto, por exemplo, para um recurso, para um site externo que hospede esta imagem. No meu caso aqui, eu estou usando o relativo. E observe que eu estou colocando a figura na raiz do meu projeto. Então, dentro do atributo src, eu apenas informei o nome da imagem. Mas se eu quisesse, por exemplo, criar uma pasta aqui, vou criar uma pasta aqui, chamado images, é o padrão normalmente usado, e vou copiar essa imagem para cá, para dentro de images. Vou voltar no meu navegador web, observe que eu já quebrei aqui o meu código, porque a minha imagem não está mais no mesmo local. Basta eu vir aqui agora e colocar o caminho relativo para essa minha imagem. Como está no diretório images, eu vou colocar um images aqui, vou salvar, observe que a minha imagem voltou normalmente. Embora eu já tenha conseguido inserir essa imagem no meu documento web, eu não estou usando boas práticas de marcação HTML, por diversos motivos. O primeiro deles é a questão de acessibilidade, porque nem todas as pessoas conseguem enxergar uma imagem. Algumas pessoas têm problemas de visão ou são completamente cegas. E nós precisamos, de alguma forma, prover conteúdo para essas pessoas também. Assim, eu vou dizer para vocês que toda imagem em HTML, image, uma boa prática é usarmos quatro atributos. O atributo src, o atributo alt, que eu vou mostrar para vocês agora, e os atributos width and height, largura e altura. O atributo alt indica um texto que vai ser exibido pelo navegador web caso aquela imagem não, por algum motivo, não seja renderizado dentro do meu viewport, dentro do meu navegador web. Eu vou colocar aqui para vocês então o texto que eu vou usar alternativo para essa imagem, para que caso aconteça algum problema, esse texto seja exibido. Estamos com a minha imagem aqui, vou salvar. Observe que a minha imagem é renderizada. Eu vou tentar tirar esse R aqui da imagem. A minha imagem sumiu. E observe que no Safari não é exibido nenhum texto para mim indicando o problema. Já observem que no Chrome, o texto que eu incluí dentro do atributo alt já é exibido, no caso, por algum motivo a imagem não seja exibida. No caso, eu forcei que a imagem não seja exibida, criando um typo, né? Trocando uma letra do nome da imagem, fazendo com que ela não seja encontrada. Mas observe que o Chrome identifica isso e exibe um texto com esse problema. Então, eu vou voltar aqui, Dinosaur.
Observe que funciona normalmente. Além do atributo alt e do atributo src, é uma boa prática também de marcação HTML nós criarmos os atributos with, eu vou colocar o valor 400 aqui, e também o atributo height. Então, eu também incluí os atributos width and height para indicar o tamanho, vou colocar aspas simples, para seguir o mesmo padrão, indicar o tamanho das minhas imagens. Observe que eu já tenho aqui a minha imagem em HTML. Observe que esses valores que eu coloco de largura e altura, eles são importantes para que o navegador web, antes de carregar todas as imagens, já tenha uma noção do espaço necessário que ele tem que reservar para aquelas imagens, de forma que o seu layout consiga ser preparado de antemão pelos seus navegadores web no momento de carregamento do seu documento web no viewport. Entretanto, lembre-se que, embora então seja importante você auxiliar o navegador web com essas dimensões, não é interessante você querer redimensionar imagens utilizando esse atributo HTML. Não é o objetivo. Se o seu objetivo é redimensionar imagens, ou nós vamos trabalhar com CSS, ou você já vai criar dentro do seu software de edição de imagens que você utilizar mais, dentro desse software que você vai fazer essas configurações de alterar o tamanho da imagem. Porque quando você for alterar o tamanho de uma imagem, você tem que manter o que a gente chama de aspect ratio, a taxa de proporção dessa imagem, de forma que ela não fique distorcida. Existe um outro atributo também, que é o atributo title, que é um atributo usado, não é um atributo muito usado por questão de acessibilidade, mas ele permite você exibir um tooltip, uma mensagem de texto quando o usuário passa com o mouse, flutua com o mouse sobre a imagem. Então é possível colocar uma mensagem para esses casos. Eu vou colar a mensagem aqui de uma mensagem que eu gostaria que fosse exibido no caso do hover do mouse, passar com o mouse em cima da imagem. Um dinossauro T-Rex na tela dentro do museu da Universidade de Manchester. Vou salvar esse código. Aqui está a minha imagem. Observe que quando eu passei com o mouse ali em cima, apareceu o title, que é esse tooltip, exibindo justamente o conteúdo do atributo title. Mas lembrando, isso aqui não é bom para acessibilidade, porque nem todos os dispositivos, por exemplo, celulares, possuem essa característica de hover do mouse sobre uma determinada imagem. Só para finalizar a discussão, vou colocar a largura aqui para 700 e 500. Só um exemplo, só para a gente ver se consegue perceber aqui a mudança. Vou dar um Ctrl S. Observe que automaticamente mudou. Ou seja, eu consigo redimensionar a imagem com largura e altura. Mas essa não é uma boa prática, porque assim eu posso perder, eu posso distorcer a minha imagem, fazendo o que a gente chama de pixelação, né? O que fique distorcido, conforme vocês podem ver. Então, o ideal aqui é que vocês mantenham o tamanho original da sua imagem. E como que você sabe qual que é o tamanho original da sua imagem? Você pode olhar pelo próprio sistema de arquivos que você está usando na sua plataforma escolhida. Se vocês olharem aqui no meu sistema de arquivos, observe que eu cliquei com o botão direito no arquivo Dinosaur, que nós estamos incluídos no nosso documento web, e observe aqui embaixo as dimensões dele. 400 pixels de largura por 341 pixels de altura. São justamente os valores que eu coloquei dentro do meu elemento image em HTML, mais especificamente nos atributos width and height, conforme vocês podem ver aqui. HTML possui 3 elementos para tratamento de imagens, mais especificamente para incorporar imagens em documentos web. Esses elementos são o image, que é o que nós acabamos de ver. Nós temos o elemento picture e temos o elemento figure. Nós vamos ver nesse momento aqui o elemento figure. Esse elemento figure, que nós escrevemos figura, é um elemento usado quando nós precisamos associar uma imagem com uma legenda para essa imagem.
Muito comum em livros, em artigos, onde nós temos coisas do tipo figura 2, figura 3.5, figura 4.1 e assim sucessivamente. Então, para eu poder utilizar uma figura, basta eu envolver a minha imagem com o elemento figure. E posso utilizar um outro elemento dentro de figure que chama fig caption, que é justamente qual que é a legenda que eu quero colocar para essa imagem em particular. No meu caso aqui, eu vou colocar uma legenda indicando que eu tenho um T-Rex, uma foto de um T-Rex do Museu da Universidade de Manchester. Então, basicamente, a ideia é só essa. Quando eu tenho uma imagem e preciso adicionar com essa minha imagem, preciso adicionar uma legenda, eu coloco uma legenda com figure caption, vou aumentar aqui para vocês, e englobo a minha imagem, o figure caption, em um elemento figure. Essa é a forma que nós temos para colocar figuras com legendas. Vou abrir no Live Server aqui. Observe que eu incluí uma legenda dentro da minha imagem. Antes do HTML5, as pessoas costumavam fazer uma outra forma, que eu não recomendo. Eu vou só mostrar para vocês, mas eu não recomendo. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu não recomendo porque você pede características semânticas. Vou comentar aquele primeiro. Antes do HTML5, o pessoal fazia assim, ó, div, e usava um div. Aí colocava tipo um ID aqui para indicar que isso aqui é uma figura. E não existia o elemento fig caption, a pessoa usava um parágrafo. Ctrl S. Vou até apagar. Essa era a forma que era feita antes do HTML5. Observe também, vou até dar um reload, que funciona normalmente, eu tenho a minha legenda. Mas eu gostaria que vocês pensassem, embora tenha funcionado, essa não é uma boa prática. Porque repare que não existe nada que semanticamente associe esse parágrafo como sendo uma legenda para essa determinada imagem. Um site, por exemplo, com 10 imagens e 10 legendas, ficaria difícil você descobrir se determinada legenda para qual imagem que ela é e vice-versa. Quando nós temos o HTML5, quando o HTML5 surgiu, isso foi resolvido através desses dois novos elementos, o figure e o figure caption. Então eu vou voltar aqui para a forma que é recomendada a partir do HTML5, com esses dois novos elementos. Salvei e observe que agora nós estamos com a forma correta de utilização do elemento figure e do fig caption. Agora que nós já aprendemos a inserir imagens em nossos documentos web, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a inserção de vídeo em nossos documentos. Para isso, eu trouxe um exemplo aqui, inicial, onde nós vamos tentar inserir um vídeo com a extensão WebM dentro desta página web. Observe que a página, por enquanto, não tem nada. Apenas uma tag H1 mostrando o título da minha página. Para eu inserir um elemento de vídeo em HTML, basta eu usar a tag vídeo. Essa tag vídeo tem um atributo que chama src, que é o source, que eu indico o vídeo que eu quero exibir. Observe que o autocompletado do Visual Studio Code já indica, inclusive, para mim, que foi encontrado o arquivo dentro da pasta do meu projeto. Eu vou inserir esse vídeo especificamente no meu documento web. Caso o seu navegador web não suporte um determinado formato de vídeo, é importante você informar nos seus documentos HTML o que a gente chama de fallback content, aquele conteúdo que vai ser exibido para o navegador web, caso por algum motivo aquele vídeo não consiga ser renderizado. Ou em outras palavras, se o seu navegador web não suportar determinada extensão, determinado formato de vídeo,
você pode informar um texto que vai ser exibido para os usuários e talvez com um link com uma URL, justamente para que a pessoa possa fazer o download do vídeo e poder assistir, talvez com um outro navegador web ou em algum outro player que não seja aquele navegador que não está suportando aquela extensão. Então, para eu colocar um fallback dentro dos limites de início e fim do elemento vídeo, eu posso colocar um parágrafo, justamente com uma mensagem indicando que o meu navegador não suporta vídeo em HTML. Mas só a mensagem eu acredito que seja pouco. Porque você pode informar, por exemplo, um link para que o usuário possa fazer o download do vídeo, caso ele queira assistir esse vídeo. Assim, eu vou colocar aqui justamente uma mensagem, vou colocar um link, e esse meu link vai apontar justamente para essa minha imagem. rabbit320.webm. Deixa eu só colocar aqui. Ou seja, incluir agora o meu fallback content para os meus navegadores. Então vamos só executar isso aqui. Estou executando de novo, mas poderia só dar um reload, né? Observe que no Safari não apareceu nada. E vou tentar acessar pelo Chrome. Observe que o Chrome ele possui suporte a formatos WebM. Então ele consegue renderizar normalmente. Embora eu não tenha colocado controle ainda, observe que eu consigo ver a imagem do coelho aqui, indicando que eu consigo pelo Chrome renderizar um vídeo. Observem que embora nós tenhamos conseguido incluir um vídeo em nosso documento web a partir do elemento vídeo, esse vídeo incluído, teoricamente, ele não vai facilitar a nossa vida, porque nós não temos controles para controlar a reprodução do vídeo dentro do navegador web. Se vocês olharam, vocês podem perceber que a tela inicial do vídeo foi incluída, mas os controles para poder reproduzir o vídeo, fazer pause no vídeo, assistir o vídeo full screen ou coisas do tipo, ou até mesmo fazer o download do vídeo, não estão presentes. Para isto, para poder inserir controles para reprodução de vídeo dentro do navegador web, nós temos que usar o atributo booleano chamado controls, que pode ser inserido dentro do elemento vídeo. Então basta eu colocar o atributo controls. Eu não salvei ainda, observe que eu não tenho nenhum controle no meu vídeo, não consigo dar play. Vou salvar aqui. E só de eu colocar controls, automaticamente é inserido pelo meu navegador web um botão para poder reproduzir o vídeo, retirar o áudio, voltar o áudio, posso maximizar, vou dar play de novo, vem full screen, posso inclusive fazer o download ou ver o vídeo de forma desacoplada no meu navegador web, conforme vocês podem ver. Ou em outras palavras, o atributo booleano controls permite inserirmos controles de reprodução de vídeo dentro dos vídeos incorporados em um navegador web. Olá, pessoal! Em uma gravação passada, eu mostrei para vocês como podemos incluir vídeos em nossos documentos web e também discutimos que nem todos os navegadores suportam todos os formatos de vídeo. No exemplo em particular, eu incluí um vídeo com formato aberto WebM e nós vimos que o Safari não possui suporte default para esse formato, pelo menos na versão do Safari que eu estou usando, que é uma versão um pouco mais antiga. Para vocês relembrarem, vou abrir esse exemplo aqui. Observe que o Safari não consegue exibir esse meu vídeo WebM. Mas vocês vão perceber, eu já incluí aqui dentro do fonte do vídeo, o mesmo vídeo também no formato MP4. Já o formato MP4,
Vou colocar aqui para vocês verem, tanto no source como no fallback. Já o formato MP4, conforme vocês podem ver, o Safari possui suporte normalmente. Assim fica uma dúvida. Se você quiser que o seu design web, que o seu site web, seja acessível pelo maior número possível de navegadores web, e você não sabe de antemão qual navegador web que o seu usuário vai utilizar, a dica que fica é você fornecer mais de uma versão do seu vídeo com formatos distintos para que o navegador web possa decidir qual formato exibir com base na lista de formatos que ele suporta. Assim, eu poderia colocar uma versão desse vídeo Revit 320 em MP4 e uma versão em WebM. E caberia ao navegador a escolha do vídeo adequado a ser renderizado com base na lista de formatos para vídeo suportados para aquele determinado navegador web. Então, para isso, eu vou fazer apenas algumas mudanças dentro da minha marcação HTML para poder fazer esse suporte. Vou maximizar para vocês. Eu vou usar o elemento source. Observe que é diferente de src. Aqui é source por extenso. Esse source, ele tem um atributo que chama src, que eu justamente é o que eu vou colar aqui para vocês. Se eu estou colocando source como elemento alinhado com o elemento vídeo, eu não preciso mais desse atributo aqui. E um outro atributo importante, embora não seja obrigatório, do elemento source, é o atributo type, que é o MIME type que eu vou colocar para esse meu elemento em particular, que no meu caso é MP4. E posso colocar um outro source com o atributo src e vou colocar, eu já vou preencher o type para vocês, tá? E coloco um outro formato que eu quero suportar. O WebM, por exemplo. Type WebM. Fechei o elemento source. MP4. Fechei o elemento source. Ctrl S. Mas observei, eu tenho um erro aqui. Não é mídia barra MP4. É vídeo barra MP4. Vídeo barra MP4. Vir aqui. Salvar. Mas ainda tem um erro, né? Vídeo MP4, o de baixo é vídeo WebM. Ou seja, nesse momento eu estou fornecendo duas possibilidades para o meu navegador web de vídeos. No momento que o navegador web começar a renderizar a página, ele vai verificar se ele suporta formato MP4. Se ele suportar, ele vai reproduzir. Se ele não suportar, ele vai para o segundo da lista. No meu caso é o WebM. Se ele suportar, ele carrega e renderiza aquele vídeo em particular. Para finalizarmos a discussão sobre incorporação de vídeo em documentos web, eu gostaria de discutir com vocês alguns atributos adicionais que podemos usar além do atributo controls já discutido em gravações anteriores. Mais uma vez, eu vou executar esse exemplo. Observe que está funcionando normalmente o nosso vídeo. Eu vou voltar e vou iniciar com os atributos que determinam a largura e a altura, respectivamente, do meu vídeo. Para isso, eu tenho o atributo width, que eu posso colocar a largura do meu vídeo, por exemplo, 400 pixels. E também a altura do meu vídeo no meu viewport. Vou também colocar 400 pixels. Vou salvar, voltei aqui. Observe que aumentou as dimensões do meu vídeo. Para ficar mais claro ainda para vocês, vamos colocar um valor bem maior, só para ficar aparente isso. Observe que o meu vídeo está bem maior agora, mas eu não gostei. Ficou muito, muito grande essas dimensões. Vou voltar para 400. Ctrl S. Agora está ótimo. Além de poder atribuir as dimensões do meu vídeo, eu também tenho alguns outros atributos interessantes que podem ser utilizados
com o elemento vídeo. Vou começar, por exemplo, com o atributo loop, que, como o próprio nome já diz, é um atributo booleano que indica que, após o término de reprodução do meu vídeo, deve ser iniciada novamente a reprodução. Então, eu vou dar o Ctrl S, vou iniciar o vídeo. Quando terminar o vídeo 7 segundos, ele tem que iniciar novamente, indicando que o atributo loop está funcionando. Observe que está funcionando. Outro atributo interessante é o atributo muted, que indica o estado inicial quando der play no vídeo. No meu caso, eu quero que ele fique mudo no momento que eu iniciar o vídeo. Um Ctrl S. Observe que já está o sinal de mudo dentro do meu alto-falante, dentro dos controles do meu vídeo, conforme vocês podem ver. Mas eu posso ativar normalmente, sem problema nenhum. Então, nós já sabemos mais dois atributos, o loop e o muted. Outro atributo, além dos atributos width and height. Outro atributo interessante é o atributo poster, que permite eu colocar uma imagem que representa o início do meu vídeo. Eu posso colocar uma imagem de apresentação no meu vídeo que seja exibido antes de que seja apertado play. No meu caso, observe que eu já coloquei uma imagem chamada poster.png, coloquei aqui dentro do diretório de trabalho. É apenas essa imagem aqui que vai ser incluída no início do meu vídeo. Observe que a imagem já apareceu, a imagem introdutória para o meu vídeo. Eu tenho também o atributo preload, que indica se eu quero fazer cache ou não desse meu vídeo, normalmente usado para vídeos mais longos. Aí eu tenho alguns valores possíveis, conforme você pode ver, auto, metadata e none. None, caso eu não queira fazer nenhum buffer, auto para fazer o buffer automaticamente e metadata para fazer o buffer apenas dos metadados do meu vídeo. Vamos colocar auto nesse meu exemplo. Só para ver se não quebramos nada. Observe que o vídeo está normalmente, mutado por default, e também com o atributo loop setado, para que no momento que termine o vídeo, ele inicie automaticamente.